Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria retornar a essa santa casa de oração, para juntos podermos glorificar o Senhor e servir essa igreja com uma porção da palavra de Deus. Estar com os irmãos aqui na cidade de Sara é sempre muito bom, é um povo animado e bem respeitoso à palavra de Deus. Estar com o pastor Hebron, já é um amigo de algum tempo, a quem temos um carinho, uma estima muito grande, e temos visto o Senhor honrar a fé do seu servo, e a cada dia que passa Deus tem lhe acrescentado as bênçãos. Está aqui com os irmãos, com o irmão André também, revê-lo, é sempre uma alegria. Alguns irmãos que estão aqui também, já há algum tempo a gente não vem ministrar aqui na cidade de Sara, e hoje aprova o Senhor estar com os irmãos. Os obreiros, meu carinho e respeito a todos os senhores que aqui estão. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos a leitura de um texto bíblico. Acredito que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Jeremias, capítulo de número 42. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 42. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 9, 10, 15 e 16. Jeremias, capítulo de número 42, versículo de número 9, 10, e os versículos 15 e 16. Os que encontraram podem dizer amém? Diz-nos a palavra do Senhor. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para lançar a vossa súplica diante dele. Se ficardes nessa terra, eu vos edificarei e não vos derrubarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito. Versículos 15 e 16. Então ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós de todo o coração propuserdes a entrar no Egito, e entrareis lá para morrer, então a espada que vós temeis ali vos alcançará, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Amém? Assente-se, por favor. Queridos irmãos, eu vou falar aos irmãos essa noite sobre esses versículos que nós lemos, e é claro que a impressão não é a das melhores possíveis, pois encerramos um texto falando de morte, e não é muito legal essas coisas, né? Mas eu tenho certeza que no desenvolver do sermão, os irmãos vão de entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Jeremias é um dos profetas mais extraordinários que eu acredito que estão dentro do contexto bíblico. Nós conhecemos muitos profetas, tanto os profetas literários, que são esses que profetizaram e escreveram as suas profecias, ou aqueles profetas de ação, como Elias e Eliseu, que vaticinaram a respeito da vontade de Deus, instruíram o povo, denunciaram o pecado, mas não deixaram algo escrito. Apenas as suas mensagens estão contidas aqui porque foi escrita por outras pessoas. Jeremias, para mim, é um dos grandes profetas, porque o período onde ele viveu, onde ele exerceu o seu ministério, eu acredito ser um período como o que nós estamos vivendo. Um período onde as pessoas acabam esquecendo de um Deus de juízo. Um período onde as pessoas acabam se esquecendo de um Deus que fala e cumpre o que vai falar.
estão pautando apenas a sua fé num Deus de bênçãos e esquece de um Deus de deveres. E nós vamos perceber que o modo de vida dos judeus no período de Jeremias é mais ou menos um período que se parece demais com o período que nós estamos vivendo. Para se ter uma noção, o povo não acreditava mais em um juízo de Deus, por conta que eles estavam vivendo, pecando e vivendo, e eles entendiam, uma vez que alguém fosse acusado diante de Deus, fosse achado em culpa diante de Deus, poderia morrer fulminado em poucos instantes, mas eles estavam vivos, então eles entendiam que estavam de bem com Deus, estavam tranquilos com Deus e por isso nada lhes acontecia. Deus vai chamar Jeremias, e isso é por volta do ano 627 antes de Cristo, e Jeremias vai ter uma conversa com Deus, que na verdade é mais Deus vai conversar com Jeremias. Deus vai chamar Jeremias para pôr ele como a boca de Deus para Israel, aquele que vai orientar Israel. Deus nunca deixou o povo sem alguém para orientá-lo. Deus sempre levantou alguém para orientar o povo. Agora o povo está meio desnorteado, Deus vai levantar Jeremias para orientar o povo. E Deus diz: Jeremias, eu tenho uma obra na sua vida e você precisa falar a minha palavra. E Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança. Quem de nós nunca orou desse jeito, né? Senhor, eu não sei nem falar direito, eu sou uma criança. Jeremias, na verdade, estava querendo se esquivar daquilo que Deus tinha para ele, mas é difícil a gente acabar se esquivando daquilo que Deus tem para nós. Jeremias diz: eu sou uma criança, e a palavra criança no hebraico é Naar. Naar dá a ideia de 3 meses a 40 anos de idade. Jeremias não tem 3 meses e também não tem 40 anos de idade. A probabilidade é que ele teria aqui, no mínimo, 18 anos de idade. No mínimo 18 anos e no máximo 25 anos. Por que no máximo 25? Porque com 25 anos é que se exercia o ministério sacerdotal. Jeremias é filho de Ilquias, um sacerdote, e eles moravam na aldeia de Anatote, pertencente às terras de Benjamim, e morava lá somente aqueles que exerciam o ministério sacerdotal. Então Jeremias, ele tinha pelo menos 18 anos e no máximo 25 anos. Ele já sabia o que era certo do errado, embora já havia se formado do Bar Mitzvah, que era filho da lei, com 12 ou 13 anos, já conhecia o que era a palavra de Deus e sabia a distinção entre o santo e o profano, o certo e o errado, o bom do mal. E ele sabe como está andando o povo e ele vai tentar se esquivar do que Deus tem para ele. Mas quando ele diz assim: Senhor, eu sou uma criança, é como se ele quisesse sair daquilo que Deus tinha para ele, mas estava se aproximando ainda mais. Porque as pessoas que estavam exercendo autoridade na época se desviaram. O que não se desviou parou o ministério, porque o ministério sacerdotal rachou no ano 931, quando houve a queda do reinado de Israel, a divisão do reino norte e do reino sul. O ministério sacerdotal parou. O que não parou se desviou. O que não se desviou e nem parou acabou se corrompendo por conta dos reis maus que exerciam a monarquia, tanto no reino norte quanto no reino sul. Deus então vai achar em Jeremias a válvula de escape para conversar com o seu povo e dizer: vocês não estão sozinhos, vocês não estão abandonados e nem desamparados. E aí a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Jeremias, ele tenta sair do que Deus tem para ele, mas Deus diz assim: Jeremias, é isso mesmo que eu quero uma criança, porque a criança fala de dependência. Deus estava dizendo para Jeremias: eu estou gostando demais dessa conversa, que estou vendo que se você entrar no que eu tenho para ti, você acaba se tornando dependente de mim, e tudo que eu quero é alguém que dependa de mim. A Bíblia vai dizer que Jeremias conversa com Deus, e Deus acaba convencendo Jeremias de uma grande obra, e Deus dá uma visão a Jeremias, e a visão é a vara de amendoeira. A vara de amendoeira é uma das primeiras varas a florescer na Palestina. Deus estava dizendo para Jeremias: é rápido o que eu tenho contigo, então apronta-te, cinge-te os teus lombos.
e vamos embora, vamos lutar. E aí, o que me chama a atenção é que a vara de amendoeira, a palavra amendoeira no hebraico são duas que a identificam, shaked e shoked. Shaked é acordado e shoked é vigiando. Lembra no início dessa introdução que eu falei para vocês, que o povo achava que Deus não estava nem aí para o pecado deles, porque eles estavam vivos? Deus chama Jeremias e dá uma visão da vara de amendoeira para Jeremias. E Deus está dizendo para Jeremias: o meu povo está achando que eu estou dormindo, não estou vendo nada, mas eu estou dizendo para você, Jeremias, que eu estou acordado, muito mais do que acordado, eu estou vigiando. Uma coisa é estar acordado, outra coisa é estar vigiando. Deus, além de estar acordado e não tosqueneja o guarda de Israel, Ele está vigiando as nossas vidas. Aí Deus conforta o coração de Jeremias e diz assim: está vendo mais alguma coisa? E ele diz: eu estou vendo uma panela apontada para o norte. O juízo contra Israel virá do norte se eles não aceitarem a minha mensagem que eu vou pôr nos teus lábios. A vara de amendoeira, ainda lembrando da vara de amendoeira, é uma das poucas que dá dois tipos de flor, uma flor branca e uma flor vermelha. A flor branca é comestível pelos peregrinos no deserto. O que é que Deus está dizendo para Jeremias? A mensagem que eu vou colocar nos teus lábios para entregar ao meu povo, quando eles mastigar, vai ser ruim demais. Porque a flor branca, que era comestível pelos peregrinos, ela tinha um gosto amargo. Mas no final, ela passava a ter um gosto de óleo na boca. Deus está dizendo para Jeremias: a mensagem vai ser um pouco dura, mas vai ter azeite, tá bom, Jeremias? Você não vai falar assim do nada, eu vou usar a tua vida. A Bíblia diz que Jeremias vai iniciar o seu ministério, recebendo de Deus uma palavra extraordinária, dizendo: eu vou te pôr por cidade fortificada, vou fazer de você alguém protegido, fica tranquilo, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. E Jeremias inicia o ministério. O ministério de Jeremias se inicia com palavra de cobrança, palavra de advertência. Deus chamando o povo a lembrar quando eles estavam no deserto, e eles andavam junto com Deus no deserto como um noivo e uma noiva andam. Mas depois que eles acabaram recebendo as grandes bênçãos do Senhor, acabaram se afastando de Deus. E aí vem a conversa de Deus com o povo por intermédio de Jeremias, dizendo: eu estou triste com vocês. Vocês abandonaram a água viva e vocês estão bebendo água de cisterna rota. Cisterna rota é cisterna rachada que tem água suja, porque é difícil a chuva em Israel. Então, quando chove, eles armazenam a água em cisternas, que são buracos cavados no chão, revestidos de uma substância que hoje nós chamamos de gesso. Mas com o trepidar das coisas, acaba rachando. A água que é limpa, que está dentro da cisterna, começa a se infiltrar nas brechas, nas fendas causadas pelo movimento, e contra a terra, e a água que era potável já não é tão potável mais assim. E Deus está dizendo para o povo por intermédio de Jeremias: eu tenho água fresca para vocês, e vocês querem beber água suja. Quanta gente está bebendo água suja hoje? Quanta gente está bebendo água contaminada? Eu costumo dizer, lá em Rio Branco do Sul, onde eu estou trabalhando, existem muitas fontes de água, e o pessoal acaba indo em alguns lugares para encher galões de água e trazer para casa, para tomar, para cozinhar e tanta coisa. E eu falei: gente, vocês pegam a água aqui embaixo, mas nada me impede de saber ou de pensar que pode ter um cachorro morto lá perto da fonte. Imagina, até a água chegar aqui, quanta contaminação ela não pegou, e vocês ficam bebendo, ficam cozinhando os alimentos. E eles acabaram entendendo, dizendo: é verdade. Alguns deixaram até de pegar. Por quê? Porque muita contaminação vem pela água. E eu já estou até careca de saber disso, e também de falar que a água é um símbolo da palavra. Quanta gente está dando água suja para os nossos jovens,
Quanta gente está dando água suja para as nossas irmãs nas nossas igrejas, mas nós temos que ser igual os crentes bereanos que Paulo elogiou, dizendo que quando alguém prega, eles vão lá e conferem na Bíblia para saber se é verdade. É isso que a gente tem que ser. Um dia um irmão chegou para mim, pastor Hebron, e disse: Júlio, eu oro 4 horas por dia. E eu perguntei: quanto tempo de leitura bíblica você tem? E ele falou: não, esse negócio de ler Bíblia não é comigo, o negócio é orar. Eu falei: irmão, você precisa ler a Bíblia, porque Jesus disse que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quereis, e o vosso Pai vos conceda. Ou seja, as pessoas não sabem orar. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. As pessoas não têm força para orar. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Leem tudo quanto é tipo de livro, de literatura, mas esquece de ler a palavra de Deus. E o meu Cristo disse: cuidais ter nela a vida eterna. E o problema de Israel também é o mesmo problema de nós, né? O nosso problema. Estão deixando de beber a água fresca, água pura, para beber água suja. Esta foi a primeira reclamação de Deus para Israel por intermédio de Jeremias. E Jeremias vai pregando e a perseguição aumenta, até porque a própria família não consegue suportar o peso da mensagem que Jeremias entrega. Então eles vão acabar descartando Jeremias como membro da família, e ele se sente sozinho. Quem de nós nunca se sentiu sozinho na nossa vida, né, irmãos? Quem de nós em um deserto, numa fornalha aí da vida, não acabou se sentindo sozinho? E um dia Jeremias disse assim: sabe de uma coisa? O Senhor acabou me iludindo eu fiquei. Eu estou abandonado. Aí vem Jeremias na mesma conversa e diz assim: mas quando eu pensei em abandonar tudo, é a tua palavra que ardeu dentro do meu osso. É a tua palavra que ardeu dentro do meu osso. Eu tenho certeza que existe alguém aqui essa noite que não está forte como uma leoa parida, não está na força de um touro selvagem, talvez não está nem cantando como um sabiá, só está gemendo como um pombo, achando que acabou, que não tem mais condições. O Espírito de Deus fala ao teu coração essa noite, e arde dentro da tua alma a palavra do Senhor, dizendo: quantos livramentos eu já não te dei, quantas portas eu já não abri. Levanta essa tua cabeça que não é hora de parar. Jeremias vai trabalhando no ministério que é árduo, e a Bíblia diz que ele entrega algumas mensagens proféticas, como por exemplo o cativeiro babilônico, que duraria 70 anos, e o povo desacredita: não, isso aí não vai acontecer, capaz, não, jamais isso aí acontece. Só que no ano 605, numa grande batalha que a Babilônia empenhou contra o Reino Norte, já havia vencido a Síria, que havia capturado o Reino Norte, agora vence o Reino Norte de Israel e leva cativo os jovens bonitos, como Daniel e os demais, para dentro do palácio de Babilônia. Eles estão lá presos, e isso 22 anos depois que Jeremias inicia o ministério. E aí no ano 597 vem uma nova onda aprisionar Israel, e são levados para dentro de Babilônia de novo. 586, a última vez, destrói o templo, e muitas pessoas correram para o templo, a ponto de Flávio Josefo dizer que existia rios de sangue no templo, porque as pessoas entraram no templo para se salvar, porque achavam que o templo iria salvar eles, e não os salvou. E o exército babilônio acabou assassinando muita gente, e rios de sangue se tornou dentro do templo, que foi destruído, os utensílios roubados, os muros queimados, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, e o povo cativo dentro da Babilônia. Mas enquanto a Babilônia veio para Jerusalém para destruir, teve algumas pessoas que fugiram. Aquelas pessoas que fugiram acabaram lembrando: gente, vamos retornar, porque
acabou a perseguição contra Jerusalém. Vamos lá e vamos ver como está. Aí, algumas pessoas sendo comandadas por Ismael, retornaram para Jerusalém para saber como é que estava a situação. Quando chegaram em Jerusalém, se depararam com uma cidade totalmente destruída, totalmente acabada. E aí a Bíblia vai dizer que Ismael ficou sabendo que Gedalias era um dos capitães que ficou responsável para cuidar de Jerusalém e escravizar aqueles que ficaram lá dentro. E aí Ismael pensou assim: vamos matar Gedalias. Compartilhou o pensamento com algumas pessoas e é isso que aconteceu. Assassinaram Gedalias, mas ficaram com medo da repreensão de Nabucodonosor, Nabopolassar e Nebuzaradã, que eram os chefes do exército babilônico. E aí Ismael ficou sabendo que Jeremias estava em Jerusalém e procurou Jeremias. E Ismael procurou Jeremias dizendo assim: Jeremias, é o seguinte, pede para Deus uma direção para nós, porque a gente está com medo. Nós estamos temerosos com o que pode acontecer com a gente. E Jeremias foi orar. Jeremias orou um dia e Deus não falou com ele. Jeremias orou 2 dias e Deus não falou com ele. Jeremias orou 3 dias e Deus não falou com ele. 10 dias de oração e Deus conversou com Jeremias, porque Deus conversa com os seus filhos. Deus conversou com Jeremias e Deus deu a estratégia para Jeremias. Quando o povo veio a Jeremias e disse: Jeremias, fala para nós, tu tens uma palavra de Deus para nós? Nós estamos apavorados. E Jeremias diz: eu orei a Deus e Deus me deu uma palavra para vocês. Quando a gente ora, nós sempre vamos ter resposta. Quando a gente ora, nós sempre vamos ter resposta. Deus não fica calado por muito tempo. Ele vai responder a tua oração. Não se desespere, continue orando. A perseverança é a característica de um crente fiel. Continue orando. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jeremias se apresenta a Ismael com outras pessoas, entrega a palavra de Deus a eles. E a palavra de Deus a eles é o que a gente leu. É o versículo de número 10. Deus diz assim para eles: se vocês ficarem nessa terra, eu vos edificarei. Gente, vamos parar para pensar, para analisar como é que estava Jerusalém? Vamos lá. Muros não tinha. O que dava proteção à cidade era o muro. A cidade estava sem muro. Local de encontro, que eram as portas e a praça, estavam todas queimadas e destruídas. A terra está feia. A cidade está falida. Está todo mundo querendo fazer o passaporte e ir para o Egito. Algumas pessoas estão querendo fazer o passaporte e ir para a Síria. Aí vem Deus e diz assim para eles: fiquem aí nessa terra. Fiquem aí nessa terra. Gente, a terra está destruída. A terra está falida. Vem Deus e diz assim: fica aí. Não tinha casa de pé, está tudo destruído. E Deus diz assim: fica aí. Não tem como fazer comércio, mas Deus diz: fica aí. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. O meu Deus não chega atrasado e nem adiantado. Ele chega e chega na hora certa. Deus não tarda e Deus não falha. Deus não escreve certo por linha torta. Ele é exato, Ele é imutável. Ele não erra, Ele não muda. Mas Ele vem e diz assim: fica aí nessa terra falida, nessa terra destruída. E Deus diz: fica aí, fica aí, fica aí. Por quê? Porque se vocês ficar, eu vou edificar. Opa, como assim?
O verbo edificar no hebraico é balá. Balá quer dizer acrescentar. Esse Deus é extraordinário. A outra vez que o verbo edificar como balar, acrescentar, aparece na Bíblia, é no Salmo 127, que Salomão escreve: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a cidade. O povo está tão desanimado, está apavorado, porque está tudo destruído. Vem Deus e diz assim: fica aí porque eu vou acrescentar. Vai acrescentar o quê? Vou acrescentar vida. Mas como? Se alguém perguntasse para mim, eu diria: eu não sei. Mas se Deus falou, vai acrescentar. Como é que vai ter água viva se as fontes foram todas destruídas? Eu não sei. Se a água vai vir de baixo, se a água vai vir de cima, se a água vai vir de lado. Ele falou que é para a gente ficar, que Ele vai acrescentar, meu irmão. Então só obedece, porque Ele falou. Não pede carta de mudança não, minha filha. Não sai da igreja não, meu filho. Eu sei que pode estar difícil, pode até estar falido a tua situação, mas Ele disse: se você ficar, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Conhece gente desse jeito? Qualquer vento já está querendo mudar de igreja. Qualquer vento já está querendo se desviar. Não faz isso não, meu filho. Fica, porque é o Senhor quem vai acrescentar. Se vocês ficar, eu vou acrescentar. Um dia queriam saber quem era o melhor e de quem é quem na igreja de Corinto. Paulo chegou e ensinou uma lição e disse assim: tem quem planta, tem quem rega, mas só um dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Segundo Samuel capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Davi chega próximo à região do Eufrates, e Hadadezer está querendo a região do Eufrates, a ponto do escritor de 2 Samuel dizer assim, que Hadadezer virou a mão para o rio Eufrates. Virar a mão para o rio Eufrates é uma questão de hebraísmo. Ou seja, quando a gente fala assim, fulano está com dor de cotovelo do Beltrano, quer dizer o quê? Ciúme, inveja, né? Agora, no hebraísmo, virar a mão, estender a mão, quer dizer domínio, tomar posse, é meu. Como é que o rio Eufrates vai ser da Síria, se Deus disse para Abraão que até o rio Eufrates é da tua descendência? Meu irmão, Hadadezer até estendeu a mão, mas quem ficou com a região do rio Eufrates foi Davi, porque é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Se acredita em palavra profética, então levante essa mão. Vai crescer porque Deus é que prometeu. Fica no teu lugar, fica na tua casa. Calma, não é a hora ainda. Deus vai fazer alguma coisa. Não vai ficar do jeito que está. Ele vai crescer. Hadadezer está querendo colocar a mão e dizer: é meu, vai ficar aqui, não vai crescer. Mas eu quero dizer para você: quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem acrescenta é Deus. O número de salvo na tua casa, Deus vai acrescentar. O número de bênçãos, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Quem crê, quem crê, quem crê. Se vocês ficar aqui, mas é uma cidade falida, mas fica aqui que eu vou acrescentar a vocês. Eu vou edificar vocês. Aí o texto não para, o texto segue dizendo assim, e plantar-vos-ei. Ora, Israel vivia da agricultura. Deus está dizendo para eles: o que vocês precisar, eu vou fazer gerar, eu vou fazer brotar. O que vocês necessitar, eu vou entregar na mão de vocês. Um dia eu fui pregar na cidade de Campo Largo, e logo que eu preguei, preguei de manhã uma confraternização de obreiros, e almocei com o pastor para pregar à noite na mesma igreja. E o pastor começou a falar de algumas dificuldades que ele estava passando, e eu disse assim: pastor, a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades. E ele falou assim: é verdade, vou parar de reclamar. Preguei à noite, depois de 4 meses voltei a pregar na mesma igreja, num evento de família. E eu perguntei: e aí, pastor, como é que está a situação agora? Ele falou: rapaz, você tem 30 anos de idade e me ensinou uma verdade bíblica que eu, só da tua idade, eu tenho de fé. Tinha me esquecido. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, porque Deus vai acrescentar e Deus vai cuidar da tua vida nos mínimos detalhes. Eu gosto de um testemunho que a gente passou quando chegamos em Bocaiúva do Sul. A minha esposa estava com vontade de tomar batida de banana. Sabe o que é isso? No Paraná não pode falar batida de banana, que eles acham que é bebida alcoólica. Batida de banana, leite, banana e açúcar misturado no liquidificador e fica, ó, uma beleza. A gente chegou lá no campo missionário, acabou o dinheirinho. E a minha mulher estava com vontade de tomar batida de banana. Falei: a gente não tem dinheiro não, acabou. A gente vai ter que orar, né, irmão? A gente ouvia tanta gente dizendo: vamos orar, que hora que Deus dá, a hora que Deus manda, né? Acostumado a ficar só em hotelzinho, pastor Hebron, só comendo coisa boa daqui para lá, viajando. Agora tem que ficar numa total dependência de Deus até para tomar batida de banana. A gente fez uma oração dizendo assim: a gente quer tomar batida de banana. Toda igreja tem uma pessoa que é meio atribulada, irmão. Toda igreja. Tem igreja que tem mais, né? A que menos tem um. A que menos tem um. E lá na igreja de Bocaiúva tinha um caboclo meio atribulado. E aí ele chegou, passou na frente da igreja e foi reto. Tinha o Mercado Santos um pouco para frente da igreja. Ele foi lá no Santos, comprou um cacho de banana, 1 litro de leite, 1 quilo de açúcar e veio andandinho. Parou na frente da igreja, abriu o portão. Quando ele abriu o portão, eu ouvi o barulho. Aí espiei assim pela cortina da janela, olhei lá e falei para minha mulher: ixi, lá vem o irmão. Se prepara. Ele veio bem de boa, arrastandinho o pezinho. Falou assim: ó, eu não tomo leite e nem como banana. Também não me alimento de nada que tem açúcar porque tenho diabetes. Mas eu estava passando na frente da igreja e o Senhor me disse: vai lá no mercado, compra banana, compra 1 litro de leite e compra o açúcar. E traz para o casalzinho novo que está morando embaixo da igreja. Para você é simples, mas para a gente não tinha nem dinheiro para comprar isso. E o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Disse Jesus: Ele sabe, o Pai sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele vai cuidar de você, Ele já está cuidando de você nos mínimos detalhes. Onde quer que você esteja, a necessidade Deus há de suprir. Deus há de suprir. Plantar-vos-ei. E aí, o Senhor acaba incentivando eles para ficarem lá. Porque o Senhor se arrependeu do mal que vos tenho feito. Gente, se Deus se arrepende, Deus não pode ser soberano, porque arrependimento é para quem erra. Se Deus erra, Ele não pode ser soberano, porque Ele seria falho igual a todos nós. Isso aqui é antropopatia, sentimento humano atribuído a Deus. Quando alguém se arrepende é porque ele está satisfeito com o que fez de errado e acaba manifestando outra atitude. Está satisfeito com a situação. Quando Deus diz: porque estou arrependido do mal que vos tenho feito, Deus está dizendo: eu estou satisfeito com o que eu já produzi em vocês. Aí o que vai acontecer, irmãos? Deus vai falar com o povo tudo que o povo queria. Mas aí você vai continuar lendo o texto e Deus vai dizer assim: gente, se vocês ir para o Egito, vocês vão morrer. Vai ter fome e vai ter espada. Sabe o que aconteceu? Quando você chegar na sua casa, continua lendo o capítulo 42,
capítulo 43, e você vai descobrir que o povo não deu ouvido à voz de Deus. O povo não deu ouvido à voz de Deus. Mas engraçado, irmãos, antes o povo disse assim para Jeremias: tudo o que o Senhor falar, nós vamos cumprir na risca. Depois que Jeremias falou, o povo não deu ouvido, e o povo foi para o Egito. O que não morreu de fome, morreu a espada. Quando é que você vai aprender que Egito não é o teu lugar? Você está entendendo a figura de linguagem? Quando é que você vai entender que o mundo não tem nada para te oferecer? Que você precisa estar dentro de Jerusalém. O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... você acha que tinha banco confortável? Você acha que tinha um sistema de comunicação maravilhoso como essa igreja tem? Não tinha nem banco para ele sentar. Mas Davi acreditava que o melhor lugar para se estar era na casa de Deus. Tanto que ele vai dizer assim: uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para, número 1, aprender. Você vem para a igreja para aprender, meu filho. Você vem para a igreja para aprender. Para aprender, disse Davi. Eu quero estar na igreja para quê? Para aprender. Para quê? Para aprender a ser mais crente. Para aprender como servir a Deus. Para aprender e para contemplar a beleza da sua santidade. De calabarachandara calabarrácia. Irmão, tem gente que canta lindo, mas igual a igreja não tem igual. A igreja é uma maravilha cantando. A igreja é maravilhosa orando. Quando levanta a mão e dá aqueles gritos de adoração a Deus, então, meu irmão, tem gente que acha loucura, mas não é. É a graça de Deus, é a beleza de Deus sendo manifesta na sua casa. Fica de pé comigo, por favor. Se você ficar, o Senhor vai acrescentar. Se você ficar, o Senhor vai te prosperar, suprir as tuas necessidades. Mas fica. Eu sei que é difícil, mas permaneça. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar tudo para cima, mas lembra da promessa de Deus queimando na tua alma. Eu sei que os ventos podem ser contrários, mas fica. Não é hora de sair não. É tempo de você ficar. Deus vai acrescentar, Deus vai suprir. Oh, glória a Deus. Talvez não é o estilo dos irmãos, também não é muito o meu estilo, mas é só uma vez que eu vou pedir para você fazer isso. Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado e dizer: fica em Jerusalém. Vira quem está atrás de você, do teu lado. Diga: fica em Jerusalém. Tudo o que você precisa está aqui em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. O que você necessita está em Jerusalém. O marido que você quer está em Jerusalém. A esposa está em Jerusalém. O sucesso financeiro está em Jerusalém. O sucesso profissional está em Jerusalém. O sucesso ministerial está em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Mas está desse jeito, fica dentro de Jerusalém, porque o dono da terra e a sua plenitude, diz a Bíblia, é o Todo-Poderoso. Ele vai mudar essa situação. Quantos aprenderam o que eu acabei de falar aqui? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor essa noite.
Eu acredito que tudo aquilo que eu preciso está aqui, dentro de Jerusalém, dentro do reino do Senhor, dentro da casa do Senhor, na igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor. Eu acredito que tudo aquilo que eu preciso para a minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, está na casa de Deus. Eu acredito que Tu és aquele que pode suprir todas as coisas. Eu creio no Deus que supre a necessidade, dos mínimos detalhes até os maiores. Tu é poderoso, Senhor, para alcançar a vida dos Teus filhos. Onde quer que essa mensagem alcance, que essas pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas, venham ser acrescentadas, prósperas. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro e agradeço para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus.